Olá pessoal, boa noite. Depois de um bom tempo que eu fiquei distante, hoje estou voltando com essa live e para falar de um assunto novo. Sobre um assunto que é antigo, mas que as pessoas estão me perguntando muito. Rose, como é que fica o ateliê do Espaço de S no meio de tudo isso? Gente, o ateliê do Espaço de S continua firme e forte como sempre, tá? Então, só para esclarecer, a gente está abrindo um novo rumo na história, né? E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou conversar um pouquinho sobre a questão do ateliê do Espaço de S. Estamos com a Nath aqui, que ela tá do outro lado da telinha para me ajudar nessa conversa. E enquanto o pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. E essa live de novos projetos e de lançamento, ela fica um pouquinho inusitada, porque há tão pouco tempo eu lancei um outro projeto, né? E aí pode confundir um pouquinho a cabeça das pessoas. E vamos lá. O ateliê do Espaço de S, a questão do projetar, do fazer, do construir, tá pegando direitinho aí, Nath? Tá. Certo. Isso, vai me orientando, né? Porque aqui não é o talk show, não tem muitas câmeras, é eu com vocês, a Nath coordenando, e nós vamos seguir o nosso trabalho, daquele jeito bem pessoal, como sempre foi o meu trabalho e o meu atendimento. O ateliê, a parte da criação de moda, sempre foi para mim um local de conforto. O que é o conforto? É aquele lugar onde eu me coloco para relaxar a minha mente, para ter a percepção do mundo. É o meu local criativo, onde eu crio moda e onde eu crio novas opções de vida. Então, ao longo de toda a minha trajetória, ao longo de toda a minha história, sempre foi assim. Então, o atendimento do ateliê, do Espaço de S, a criação, meninas queridas, eu não vou abandoná-las, continua muito firme, muito forte, tá? E concomitante entra esse novo projeto. Eu tô aqui com uma colinha, porque é muita coisa para falar. Eu não quero me estender muito, então eu não quero perder a linha de raciocínio. O que é bem importante assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, e antes eu sempre falei meninas, e agora a conversa vai mudar, volta para o pessoal. Meninos e meninas. Por quê? Porque esse projeto não é voltado somente para o público feminino, como era o ateliê do Espaço de S. Esse projeto, ele vem num escopo bem macro, bem amplo e bem interessante. E nessa proposta, o que eu venho falar para vocês? Quem me conhece, quem conhece a Rose, convive com ela, ou foi meu aluno, sabe que eu sou uma eterna estudante. Que eu sou muito curiosa de saber, de conhecimento, porque para mim conhecimento é vida e a gente precisa aproveitar muito essa vida. E durante essa caminhada, nos últimos tempos, enquanto eu fiquei estudando, trabalhei, estudei. Rose, você nunca falou sobre isso? Não, gente, nunca falei sobre isso porque eu gosto de entender muito bem dos assuntos. E eu quero falar com propriedade, eu quero trazer algo que tenha substância, que seja realmente aproveitável, né? E nesse último período eu voltei aos estudos e estou agora trazendo para vocês alguma coisa sobre neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Gente, alguma coisa? Não, muita coisa. O que eu gostaria de colocar assim muito claro? É neurociência com metodologia aplicada.
Porque a gente tem várias linhas de estudo da neurociência e essas linhas, elas levam para campos muito diferentes. E o que eu quis entender nesse processo? Quem já conviveu comigo e vive um pouquinho dentro da minha história, sabe que eu sempre quis entender por que algumas pessoas decolam na vida, por que algumas pessoas aprendem muito e algumas pessoas param, travam. E reza a lenda, quando a gente vai fazer um estudo do nosso cérebro como algo, como um órgão, ou como um músculo, ou qualquer coisa que se use o termo, os estudos antigos falavam do cérebro num formato anatômico, mas nós tínhamos muito poucos estudos sobre como ele funcionava, como esse HD de memória maravilhoso funciona, tá? E aí, nós começamos essa semana falando sobre um assunto que só surgiu uma perguntinha bem coragem. É a ausência de medo? E por que eu comecei com essa pergunta durante o processo de entrada desse assunto? Porque nós entendemos muito o nosso cérebro como órgão ou como músculo e nós não sabemos muito o que funciona dentro dele, ou pelo menos no nosso dia a dia, tirando quem estuda sobre isso, acaba que a gente não sabe muito sobre isso. E isso é a base da nossa caminhada, né? Então, desde que a gente vem para esse mundo, nós temos uma base de caminhada e essa base, ela vai iniciar em cima de 4 situações muito específicas, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, por quê? Porque nesse caminho de estudo, o que eu visualizei, o que eu aprendi, aprofundei mais, né? Como é que as pessoas aprendem? E como é que vem esse aprendizado e como é que ele funciona? E a base de tudo que nós aprendemos e do que nós construímos sai de 4 emoções básicas que existem dentro da gente, que a gente nasce com elas. E elas são muito interessantes porque, olha só, gente, vamos começar pelo o nosso objeto da questão, tá? A primeira emoção básica do ser humano aqui, ó. Dá pra ver, Nath? Dá. Tá? Medo. Medo. Então, gente, coragem não é ausência de medo. Se a gente tiver ausência de medo, é patológico. Mas e para que serve o medo, Rose? Bom, o nosso cérebro é um esquema muito antigo e ele vem lá dos primórdios e o medo serve para nos manter vivos, né? Só que com o passar do tempo, esses estímulos, esses impulsos e o que nos causa medo mudou, ficou diferente, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o primeiro é medo, porque se eu não tiver medo de determinadas situações, eu vou acabar morrendo, tá? O segundo, gente, raiva. Rose, mas eu não sinto raiva, essa emoção não existe em mim. Não, ela existe sim. Ela precisa existir. Porque dentro da raiva tá teu instinto de defesa. E ele precisa existir, tá? Então essa emoção precisa existir. E aí nós vamos para mais um. Tristeza. Rose, tristeza é necessária? Sim, gente. A tristeza é extremamente necessária. Depois eu vou falar por quê. E o quarto sentimento, gente, não sentimento, desculpa, não é um sentimento, emoção. E a quarta emoção, alegria. Tá? Alegria. E aí, quando eu juntar esse baralho maravilhoso que é a nossa vida,
O que que eu tenho aqui? Ó, raiva, medo, tristeza e um único que a gente pensa que é positivo, que é a alegria. Mas será que é só esse que é positivo para a nossa vida? Não, né? Porque a alegria, ela demonstra contentamento, mas a tristeza demonstra que eu preciso mudar algo. A raiva demonstra que tem algo me incomodando. E o medo demonstra que eu preciso me proteger de alguma coisa. O que que acontece quando a gente começa a negar essas emoções? A gente começa a negar a própria existência. A gente começa a negar o que toda a natureza construiu para que a gente tivesse uma vida saudável. E o porquê que eu estou abordando esse assunto? Porque desde que eu trabalhava em sala de aula, na questão dos cursos, na questão do ateliê, o que veio muito para mim a percepção de quanto as pessoas estão sofrendo por causa dessas emoções. O porquê que eu não ter inteligência para lidar sobre esse assunto machuca as pessoas. E elas estão travando na vida porque elas não conseguem entender. E aí tem um tal de algoritmo lá nas redes sociais que vem para... Desculpa, gente, eu vou falar algumas coisas mais fortes. Vem para ferrar com a vida da gente. E por que ferrar com a vida da gente? Porque quando eu tô lá e eu estou me sentindo feia, eu vou lá e pesquiso como ficar mais bonita. E vem um turbilhão de anúncios e dicas e não sei o que para ficar mais bonito. Mas aquilo não está adequado à minha realidade. A gente tem que entender que nós temos diferentes realidades. E a vida da gente, ela é boa e ela só funciona bem quando a gente consegue lidar e surfar nessas diferenças. É como as estações do ano. Verão, inverno, primavera e outono. Elas são necessárias. E essas mudanças de humor, elas são extremamente necessárias. E quando eu me encolho diante delas, eu acredito que todo mundo tá me vendo feia porque só vem coisa pra gente ficar bonita. Só vem coisa pra gente ficar magra. E aí eu quero emagrecer e eu vou lá e procuro. Como emagrecer? Eu fico 2 semanas abrindo. Você precisa emagrecer, você precisa comprar tal medicamento, você precisa tomar tal coisa, você precisa se inscrever nesse programa, você precisa... E o nosso cérebro, gente, o nosso cérebro é um HD muito maravilhoso. Não existe computador no mundo que consiga acompanhar a rapidez do nosso cérebro. E eu vou pegar aqui uma coisinha para mostrar para vocês o que a neurociência mostra pra gente. Quando eu tenho, dá para ver, Nath? Dá. Quando eu tenho uma emoção, a nossa vida, o nosso crescimento, ele é baseado nas emoções. Então, 2 ou 3 emoções que vêm uma atrás da outra criam sentimentos, mas a base é a emoção. Se eu tive uma emoção muito forte em relação ao medo, tá? Na próxima semana, vem mais alguém, né? E me causa medo. E vem mais alguém e me causa medo novamente. E aí, aquele meu neurônio que tá aqui, sei lá, ele é um bichinho meio estranho, parece um cabelinho eletrizado, ele fica com uma conexão um pouquinho mais longa. Quando aparece a próxima situação parecida, eu não vou sentir outra emoção. Vai conectar no mais próximo que tá aqui. E aí, eu me transformo numa pessoa medrosa. Ou eu me transformo numa pessoa raivosa. Ou eu me transformo numa pessoa extremamente irritada.
Rose, por que tu tá mostrando aqui? Porque em neurociências a gente aprende que existem diferentes formas de nós aprendermos. E cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Eu posso ser auditiva, eu posso ser visual, eu posso ser sinestésica. E eu estou falando para todo o grupo, para diferentes pessoas com diferentes formas de entender e de aprender. Quando eu fico com esse enorme arranhão aqui dentro do meu HD, o meu cérebro é tão preguiçoso que ele vai puxar sempre o que está maior. E ele vai puxar sempre o arranhão. E essa questão das redes sociais, do algoritmo, que é algo muito estranho. Gente, olha só a confusão, bem coisa de professora mesmo, né? Nesse momento estou professora. Sou também. A gente sai daquela nossa comunicação convencional antiga que nós tínhamos, que como é que era a comunicação convencional? Na minha época lá, a gente precisava fazer uma pesquisa. E o que nós fazíamos? Nós pegávamos o nosso livrinho, o nosso caderninho embaixo do braço e íamos para a biblioteca. E lá a gente pegava o livro que foi escrito, que tem um estudo científico, que tem uma base, e ali a gente colhia dados para finalizar ou para construir uma pesquisa. Hoje, quando a gente precisa pesquisar algo, a gente pesquisa onde, pessoal? Onde é que vocês pesquisam? Ali, na frente de vocês. E a gente vai lá e pesquisa. E tem um milhão de pessoas que não entendem nada de determinados assuntos que viraram influenciadores, os influencers. E começa o algoritmo mandar pra gente respostas e mais respostas e mais respostas. E aí o meu cérebro, que já tá arranhadinho com aquela emoção que me machucou, começa a receber mais estímulos em cima daquilo. E nós, como seres humanos, estamos preparados para conviver com um determinado número de pessoas. E hoje nós convivemos com um mundo de pessoas, de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes religiões. E o que era específico do nosso grupo deixou de ser, e ele é grande, ele é imenso. Rose, mas isso não é bom. É bom. É bom quando eu aprender a lidar com essas criancinhas aqui. Quando eu desenvolver inteligência emocional para conviver com os ruídos que estão dentro do meu cérebro, tá? E aqui a gente entra realmente na neurociência aplicada. E a neurociência aplicada é aquela situação que tira você daquela situação que todo mundo é igual e a gente entra naquilo que nós pensamos de maneiras diferentes e precisamos entender como é que nós pensamos e como é que nós nos posicionamos. E a comunicação, ela é muito importante para isso, tá? O que acontece? O nosso cérebro vai procurar sempre o caminho mais curto. E qual é o caminho mais curto? É aquele onde eu estou mais marcada, onde a vida me marcou mais. E aqui entra a nossa história de vida. Cada um com sua história, cada um com seus problemas, cada um com suas dores e seus machucados. E nessa função de dores e machucados, a gente entra na questão da motivação. E por que é tão difícil você motivar alguém? A gente fala de atividades motivacionais, palestras motivacionais, só que o que me motiva não é o que te motiva, porque a minha história de vida é diferente. A gente parte de bases diferentes. Enquanto para mim o meu medo pesa mais,
para você a raiva pesa mais. Porque o que me machucou mais foi o medo. O que machucou mais você foi a raiva. E nós vamos nos comunicando e passando isso adiante, tá? O que a gente faz diante disso, Rose? Autoconhecimento. Autoconhecimento é potencial e é exponencial, tá? O que é potencial? É quando a gente consegue se perceber e usar todas aquelas situações que pegam na vida da gente para jogar o nosso horizonte maior, para fazer com que ele cresça. E aí, no meio dessa história, a gente tem alguns questionamentos que eu vivenciei no mundo, no decorrer da minha carreira, no decorrer da minha vida, que eram situações que eu ouvi as pessoas dizerem assim: eu tenho projetos e nunca consigo tirar do papel, né? Ninguém me entende, não sou valorizado, sei que posso, mas não consigo. Por quê? Porque quando a gente tem uma emoção que virou um sentimento e isso nos retrai, nos prende, a gente acaba deixando essas emoções e sentimentos segurarem. E pasmem, fora quem tem alguma patologia, todos nós temos 86 bilhões de neurônios funcionando, né? E nós entramos numa situação onde se fala assim: eu não tenho mais idade para isso. Não, realmente, com o passar do tempo, diminui a nossa capacidade de fixar, mas ela não se torna impossível. O que vai acontecer se eu me manter automotivado? Automotivação. Por que a motivação externa é complicada? Porque ela não vem do ponto que eu parti. Ela não vem da minha história de vida. Se uma pessoa for contar a história de vida dela para mim, pode ser que não faça sentido nenhum. E aí eu penso assim: poxa, mas a minha é muito pior. A minha é muito mais complicada. A minha é muito mais difícil. As pessoas não falam mais, ou melhor, as pessoas falam muito, mas as pessoas não ouvem mais. Quando a gente entra numa roda de amigos, o interessante é que se você chegar num grupo e disser assim: tomei um remédio para dor de cabeça. Se tiver 10 pessoas, 9 entre elas vai dizer: eu tive dor de estômago, eu tive dor no pé, eu tive dor nas costas, eu tive... E quiçá, uma vai te perguntar: e você melhorou? Como é que você está? Por quê? Porque o excesso de comunicação, o excesso de interferência não deixa a gente ficar num foco único. Nós expandimos demais o nosso foco e perdemos o real ser das conversas, o ser dos projetos, o ser do entendimento, o ser da autovalorização e o ser do conseguir. E nós vamos seguindo adiante dentro de um barulho muito grande. E o que é barulho? Tá? Ou melhor, ruído. Quando a gente fala de ruído, a gente pensa que é o barulho da rua andando por aí, das pessoas andando. O ruído é tudo aquilo que interfere nos assuntos, que interfere nas conversas, e a gente tem os externos e a gente tem os internos. E aqueles internos são o que mais atrapalham, porque eles fazem com que a gente pense que quem falou mais alto tá me xingando. E, a pessoa tá falando alto comigo, tá brava. E será que ela tá brava? Em alguma das minhas atividades de desenvolvimento de pessoas, a gente fez uma atividade e ninguém queria trabalhar com aquela determinada aluna em sala de aula. Por quê? Porque ela falava muito alto, ela estava sempre xingando. E dentro dessa atividade, essa aluna chegou, né, começou a falar de si e disse assim: pessoal, eu sei que eu falo alto, mas eu tento, mas não consigo falar baixo. É que a minha mãe é quase surda, né? E aí?
é difícil para ela falar baixo, porque no ambiente dela ela precisa manter um tom alto. Aí tem alguma outra pessoa assim, ai, mas a fulana fala muito baixinho, que chata. Tá mimimi. Você conhece o ambiente dela? Você sabe como funciona a vida dela? Você perguntou? Pode ser que você nem tenha perguntado. Pode ser que você simplesmente tenha julgado. E daí entram os ruídos e os julgamentos. E alguém ouviu? E as perguntas. Então, o que tudo isso causa dentro do nosso cérebro e tudo isso causa dentro da mente, faz com que nós tenhamos reações muito complicadas perante o mundo. E essas reações complicadas, elas acabam nos travando, nos limitando, tá? E aí, quando a gente se trava ou a gente se limita, entra uma coisa muito engraçada, que todos nós vamos buscar um diagnóstico, tá? E chegam os diagnósticos. E uma coisa que é bem importante que a gente marque é a questão do humor, né? Pessoal, se alguém tem alguma pergunta do que está sendo falado até agora, manda aí, coloca a perguntinha, depois eu respondo, tá? Depois a gente entra nas respostas. Entram os diagnósticos. E os diagnósticos, eles vêm contra muita coisa que na neurociência os estudos dizem que a gente não pode ir contra isso. Por exemplo, eu acordo um dia, hoje eu acordei bastante cansada. Aí eu abro meu Insta e tá lá. Hashtag dia lindo. Partiu. Sextou. Balada. Poxa, eu acordei cansada. Eu não quero saber nada disso. Aí eu me frustro. Porque tá todo mundo feliz. E tá todo mundo vibrando porque é sexta-feira. E de repente eu não gosto da sexta-feira porque eu vou passar um final de semana sozinha. Então eu tô doente. Porque eu não estou seguindo a manada. E daí bate uma tristeza. E eu acredito que sentir tristeza não é normal. E aí, nós viramos o país que mais consome medicamentos para estabilizar o humor. Porque estar um dia triste, um dia feliz, não é bom. Como não é bom? É bom. Se eu precisar sorrir, eu vou sorrir. Mas se eu precisar ficar séria, eu tenho que ficar séria. Eu preciso me permitir que a vida não é toda um mar de rosas. Sem esquecer que as mais belas rosas também têm seus espinhos. E no nosso dia a dia, nós temos que aprender a conviver com eles também. E nesse processo, nós temos os grandes diagnósticos. Ansiedade. Eu tenho ansiedade. Eu tenho sinais de ansiedade. Mas eu já não categorizo isso como sinais de ansiedade. Eu virei ansiosa. Eu não sou mais a Rose, eu sou a ansiosa. E o meu cérebro se acostuma a pensar que eu sou ansiosa, porque ele é preguiçoso. O cérebro precisa de muita energia para funcionar. E aí, se eu disser que eu sou ansiosa e vou deitar no sofá, tá tudo bem. Alguns benefícios secundários vêm com isso. Eu tenho sinais de depressão? Não, às vezes eu só tenho tristeza, às vezes eu tenho depressão. Mas às vezes eu tenho uma tristeza pontual por causa de uma situação que aconteceu e eu preciso ser sacudida para acordar. Eu preciso do apoio de medicamentos? Sim. Mas pode ser que eu, para finalizar esse processo, precisa me autoconhecer e entender por que eu entrei naquela situação. A gente tem algumas situações em sala de aula do TDAH que
Já ouvi muitos alunos me dizerem assim, eu não posso fazer porque eu não consigo, eu sou hiperativo. Sim, você consegue. Você consegue de uma maneira diferente, mas você consegue. Eu tenho sinais de espectro. Muitas pessoas com sinais e sintomas de espectro têm uma inteligência maravilhosa e funcionam. Mas se você se acomodar naquilo, você não vai sair daquilo. Sinais de toque. Quem não tem? Mas se eu me caracterizar ou se eu me vincular ao diagnóstico, gente, eu sei que eu tô sendo um pouco dura. Mas eu não estou falando isso porque eu fui ali na esquina ou assisti um videozinho e vim falar para vocês. Eu estou falando porque eu tenho um histórico muito grande profissional e muito estudo para chegar e conversar com vocês sobre isso. O que a gente não pode é confundir o nosso diagnóstico com nós mesmos. Nós temos que entender que são duas situações diferentes. E a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, eu preciso lutar para sair dele, porque eu não sou ele. São duas situações diferentes. O diagnóstico é uma parte de mim, eu sou a outra. Se eu me esconder atrás dele, eu vou passar a vida inteira sendo ele. E daqui a pouco eu preciso dar uma parada e perceber que é assim, e quem sabe um dia ser assim, e outro momento ser assim. E aí nós vamos construindo novas bases para o nosso cérebro funcionar. Alguma dúvida aí? Alguma briga comigo? Tudo certo. Eu não tenho medo de briga. De briga, não. Então, para a gente falar um pouquinho mais nessa situação, Rose, por que tu tá trazendo tudo isso agora? Eu tenho algumas perguntinhas para responder aí, porque há 3 semanas atrás, a gente estava com a live preparada e estava tudo para conversar sobre esse assunto, para falar sobre esse novo projeto, falar um pouquinho do aprendizado ou, quem sabe, do conhecimento, ou um pouquinho mais de sabedoria, e houve toda aquela situação das enchentes e a gente não entrou, a gente não fez a live, e hoje nós estamos com as perguntas que o pessoal que já vem me acompanhando nessa caminhada, que ela é fora das redes sociais, e hoje eu entrei com ela na rede social falando sobre isso. Então, para que as pessoas entendam, ela não é recente, ela não é de agora, ela tem um processo. E como eu acredito que a rede social não é um lugar para te jogar qualquer coisa, para colher algo esporádico ou inútil, eu acredito que ela tem que ser tão confiável quanto eu sou como pessoa física, normal, natural, e que cada coisa que eu vou fazer, ela precisa ser responsável e ser bem entendida. Eu adiei. E nesse adiar eu fiquei com as perguntinhas, tá? Então eu vou responder essas, ou eu antes falo do final do projeto, Nath, e depois eu respondo. O que você me diz daí? Quanto tempo nós temos aí? 35 minutos de live. Tá puxado? Bom, agora eu vou falar sobre o projeto e depois eu respondo, porque daqui a pouco, com a questão de eu falar do projeto, surjam mais perguntas, tá? Então, vou olhar para minha colinha aí, tá, gente? Porque ele é um pouquinho grande, mas eu não vou me estender. A partir da próxima semana, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai começar a jogar nas redes sociais, né? Instagram, YouTube, vídeos e questionamentos e respostas sobre o que vier de feedback dessa nossa live. E dentro disso, vocês vão se aprofundar mais no assunto, tá? O que é o projeto?
eu estou numa fase que estou me lançando numa outra perspectiva, num outro momento de trabalho. Um momento profissional que eu sou altamente apaixonada e que eu deixei de lado por um período por motivos pessoais e para aprender mais, né? E o que eu estou lançando aqui nessa hora, né? Que é muito especial para mim, gente, eu estou muito feliz. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem, tá? Porque o que acontece? Tem as modinhas, os modismos das redes sociais. Se você quiser entender como cursos, entenda como cursos. Se você quiser entender como atendimentos, entenda como entendimentos. Mentorias, trainee, o que muda? Muda alguma coisa na síntese, mas eu não vou fechar o escopo, eu não vou fechar o campo de visão, porque eu estou trabalhando ou estou conversando com diferentes pessoas, com diferentes entendimentos. E essa minha parte do estudo vem para trabalhar com diferentes entendimentos. Não quero trabalhar dentro de uma área só. Eu virei uma modinha. Eu quero trabalhar com o mundo real, com pessoas reais. E dentro desse, eu vou usar cursos ou mentorias, eu vou trabalhar em duas áreas. A gente tá lançando hoje, tem espaço já para trabalhar com isso, espaço físico, então quem quiser me procurar, a gente vai depois deixar número de telefone, contato, né? E também online, a gente vai fazer esses atendimentos online. Então, na área pessoal, nós vamos trabalhar focado nas necessidades individuais. Então, todo esse autoconhecimento, o entendimento de como você funciona, por que você tem aquele ponto que você não consegue sair de uma situação, né? E esse foco nas necessidades individuais vem a partir do que você vai me trazer. Então, a gente vai trabalhar com questões de PNL, CNV, né? Programação neurolinguística, CNV, que é a comunicação não violenta, que ela é um pouquinho diferente do que vem na fala, as questões das emoções, dos sentimentos, a TCC, que é terapia cognitiva, comportamental cognitiva. Vamos trabalhar também no sistema ericksoniano, que são bem ligados ao individual, ao pessoal. E esse pessoal, ele pode ter foco, né? Tanto na pessoa, na vida pessoal, como na vida profissional. Então, ele entra bem no aspecto assim, para mim, onde é que está sendo difícil para mim? A vida pessoal ou a vida profissional? E a gente vai trabalhar essa mentalidade autocompositiva. E também no direcionamento organizacional. E o que é esse direcionamento organizacional? É para atender às necessidades de empresas. Porque se esse ruído todo machuca, atrapalha e causa desgaste num cérebro, imagina 20, 30, 40, 50 cérebros trabalhando juntos. Então, entender o foco na necessidade da empresa. Então, se uma empresa está com problemas de liderança, de entrosamento, perdendo talentos, ou com lideranças informais, então a gente vai fazer esse diagnóstico e vai construir estratégias para que elas consigam administrar melhor seus recursos humanos, seus conhecimentos, sua cultura e todo mais o processo que vai ser organizado dentro disso. Nath, me alcança essa foto. Bom, pessoal, enquanto for surgindo alguma coisa a mais, tá? Aqui são as da última semana, que eu já deixei pronto. E aqui vem na
parte pessoal, até que ponto meus conflitos internos podem influenciar meu desempenho no profissional? Bom, gente, nós temos um corpo só, né? E uma mente muito louca. E essa coisa da mente louca é bem interessante, porque Rosa, minha não é assim. Nós temos milhões de pensamentos, né? Milhões de pensamentos. O que faz com que esses pensamentos não gerem ou não resultem em ações é o nosso filtro. E os filtros, eles acabam geralmente rasgando, de uma forma simples de entender, nos conflitos internos. Então eu tenho um filtro que eu sei que eu não posso falar um palavrão. Mas quando eu tenho um conflito interno, esse conflito rasga o meu filtro. E eu jogo tudo aquilo que vem na minha mente para fora. E no jogar para fora, eu posso afetar o meu desempenho profissional, sim. E uma coisa muito interessante linkada a isso é que a região do nosso cérebro que sente dor é a mesma que sente raiva. Olha só que interessante. Quem de vocês não esbarrou na mesa, bateu o dedo e sentiu dor e soltou um palavrão? É raro isso? Não. É a coisa mais comum do mundo. Porque eu tenho uma região que reage aos dois estímulos. E se eu estou muito irritada e eu bater o dedo, aquilo que está dentro da minha cabeça vai sair assim, ó, tchum, porque eu rasguei o filtro. Então, os meus conflitos internos vão repercutir, sim, no meu desempenho profissional. Eu preciso estar bem comigo ou me entender para não repercutir. Outra pergunta bem interessante. A neurociência e a psicologia podem trabalhar juntas no processo de desenvolvimento humano? Podem, não. Devem. A psicologia também estuda a neurociência. Nós temos que entender também que são diferentes escolas de psicologia e diferentes escolas de neurociência. O que isso significa? São abordagens diferentes, com alguns focos ou algumas bases diferenciadas. Mas quando a gente junta uma com a outra, o resultado é muito melhor, né? O meu trabalho não vem aqui tirar validade de trabalho de nenhum outro profissional. O psicólogo organizacional é importante, sim, ele é interessante, sim. As abordagens são um pouco diferentes. Os resultados que a gente espera de uma linkado com a outra seja o melhor possível, tá? São processos. Aqui, ó. Como manter a inteligência emocional saudável em meio a tantas informações obtidas em curto espaço de tempo? Volta ao que eu abordei antes, né? O nosso cérebro, ele foi programado para conviver com grupos menores. Rose, mas a anatomia do cérebro não vai mudar? Sim, pode ser que mude, né? Mas ela é muito mais lenta do que a nossa evolução enquanto ser social. E nós, seres sociais, e a gente é ser social, nós não podemos pensar no ser humano isolado do grupo. Não existe. Tudo o que a gente aprende com o outro. E para isso tem algo dentro do nosso cérebro bem interessante chamado neurônios espelhos. Você acaba espelhando muito do que o teu grupo faz. As pessoas mais próximas de você, os assuntos que elas conversam, as situações que elas vivenciam e passam para você, elas conseguem mudar o teu jeito de ser. Não, comigo não acontece. Acontece sim. E não sou eu que estou falando. São muitos anos de pesquisa, são muitos anos de estudo e muitos testes e muitos exames. E aí, vou fugir um pouquinho assim, ó, entra aquela situação de que
Diga-me com quem andas, que te direi quem és. E o que isso causa na gente? Causa que se eu andar com um grupo muito frustrado, que está muito triste, em determinado momento vai ser muito difícil eu sorrir. Agora, se eu encontro uma pessoa que está sorrindo, eu posso continuar um pouquinho carecudo. Mas eu encontro outra, é inevitável. Você vai sorrir. E é assim que funciona. E não é eu que digo. Os estudos científicos que dizem, tá? E manter a inteligência emocional em meio a tantos estímulos só vem com autoconhecimento. É entender que como é que eu funciono. Se eu tenho propensão a sentir raiva e eu me entender, eu começar a exercitar a questão de não me deixar sucumbir pela raiva. E isso é um exercício, isso é uma decisão e isso é um processo. Mas é possível, é muito possível. Vou partir para a parte das perguntas empresariais, né, para o sistema organizacional. Então, quais as ferramentas os líderes de uma empresa devem usar para atingir o alinhamento da equipe em um todo? Tem que repetir. Ficou muito rápido, né? Quais as ferramentas os líderes de uma empresa devem usar para atingir o alinhamento da equipe em um todo? Bom, aqui nós temos muitas ferramentas. A gente tem a CNV, a gente tem a PNL, a gente tem a TCC, temos os diagnósticos, então ele é muito amplo, né? E cada organização tem dores diferentes. As dores da empresa, o que está causando desgaste e sofrimento, tá? Então, diante desse diagnóstico, a gente pode utilizar isso. Mas uma muito interessante é a comunicação. Eu acho que a melhor ferramenta é a comunicação. Já viu aquela coisa, parece que estou falando grego? Sim. Né? Tem muita gente que acha que está falando português, mas está falando grego. E vice-versa. Tem gente que está falando português e o outro está ouvindo grego. Então, quando a gente alinha a comunicação e tira aquele ruído de que eu não posso me comunicar, a gente diminui muitas barreiras. Aqui tem uma um pouquinho mais longo, uma pergunta um pouquinho mais longa. Pensando em uma empresa onde existe dificuldades de comunicação entre líderes e funcionários, bom, já voltamos lá na pergunta anterior, vê que elas vão se somando. Falta de comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido, falta de atenção e comparação entre atividades distintas por parte dos funcionários. Qual ou quais as melhores técnicas a serem aplicadas? E essas técnicas já foram aplicadas em algum momento? Tiveram resultados significativos para a empresa e para o funcionário? Bom, começando de baixo para cima. Sim, já foram aplicadas. Tiveram resultados? Sim. Primeiro, voltando lá para o início da pergunta. Falta de comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido. Essa, eu sei que vocês vão me dizer que eu estou sendo muito dura aqui, mas eu vou falar de uma forma bem direta. As pessoas a gente volta lá para o início de que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, a vida inteira. E o trabalho, ele se pregou que você tinha que ser 100% feliz no trabalho, 100% feliz na família, 100% nos relacionamentos, 100% feliz em tudo. Você tem que estar morrendo e tem que estar feliz. E não é assim que a vida funciona. O trabalho sempre tem um ônus e um bônus. Se você não está feliz totalmente com o trabalho, você tem que repensar as suas ações. Busca uma outra empresa. Busca um outro espaço para trabalhar. Ah, mas eu não tenho qualificação. Então, parte novamente de você. Estuda um pouco mais, se qualifica mais. Ah, mas eu não sou valorizado. Ou a empresa não me valoriza.
E aqui eu sou muito incisiva na questão do diagnóstico organizacional. Se você tem uma empresa e você não valoriza o teu colaborador, ele não vai ficar contigo. Agora, se você valoriza e ele não quer fazer o trabalho dele, porque ele só quer ser feliz e estar na zona de conforto, você tem que repensar quem é que você está contratando para trabalhar contigo. São dois caminhos muito óbvios, muito claros. Um faz a sua parte e o outro faz a sua também. Se existe um desalinhamento nisso, um desajuste, a resposta tem que ser: ou você valoriza, ou o outro aprende que precisa fazer sua parte também para ser valorizado. E, gente, assim, ó, eu não sou o perfil de pessoa que passa a mão na cabeça de todo mundo, não. E é aqui que entra um pouquinho da questão da neurociência, tá? Que ela é bem dentro do que me foi colocado, do que eu aprendi, que se eu deixar um cérebro na zona de conforto, ele vai escolher ficar na zona de conforto para o resto da vida. Eu preciso instigá-lo. E isso, vou aproveitar essa deixa, vem para os nossos filhos, vem para os nossos alunos, vem para os nossos cônjuges e vem para os nossos funcionários, ou colaboradores, ou qual o termo que a gente, cliente interno, sei lá qual o termo que você vai usar. Porque a gente pregou por um tempo muito grande a questão do ser feliz. E ser feliz é muito importante, ter felicidade é importante. Mas houve uma época onde teve todos assim, tinha o programa Abre uma Coca-Cola para ser feliz, acho que era isso, né? Tinha o McLanche Feliz, tinha o Baú da Felicidade, tudo falava em ser feliz. E a gente criou uma imagem de que tudo é só felicidade. Eu chego no trabalho sorrindo. Meu Deus, se eu receber uma crítica, eu morro, porque eu não estou sendo feliz. Com os nossos filhos, tem um momento agora na história que quando uma criança tem um avanço, a gente vai lá e aplaude. Viva! Parabéns! Tudo certo. Maravilhoso. Mas alguém está chegando para o filho dizendo assim, ó, meu filho, ó, eu estou frustrada porque você errou nisso. Você deveria ter feito melhor. Você deveria ter respeitado o teu coleguinha. Tudo que você fizer de errado tem consequências. Nossa, você vai deixar teu filho traumatizado. Não. Você está preparando o teu filho para a vida. Ele tem que saber que vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de angústia e que você não vai poder colocá-lo numa bolha. Se o teu filho chegar em casa e você dizer, e ele chegar em casa e dizer assim, mãe, eu não consegui me concentrar na aula. Você diz, ai meu filho, você está com dificuldade de concentração. Senta aqui. Qual o benefício secundário que ele vai ter com isso? É no dia seguinte, de novo, dizer a mesma coisa, e de novo dizer a mesma coisa, e o cérebro aprender que o de novo vai deixar ele na zona de conforto, e a partir daí ele não vai buscar o crescimento. Então, a gente tem que aprender a criar resiliência nas pessoas. Eu preciso lidar com a pressão e eu preciso entender que em alguns momentos eu não posso estar totalmente feliz. Eu preciso lidar com os outros sentimentos. E entra a questão da inteligência emocional, né? Bom, pessoal, mais alguma coisa aí, Nath? Nada. Todo mundo louco de raiva de mim. Tudo certo, não tem problema. Né? Estamos aqui para falar a verdade, não para agradar o mundo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E estou tentando melhorar todos os dias e estudando muito. Então, para que esse assunto assim não fique tão disperso, né? Ver a Rose falando de moda e de repente ver a Rose falando de tudo isso. Pessoal, tudo isso que eu tô falando para vocês, ele não é aleatório, não caiu do céu. Ele é baseado nas formações acadêmicas que eu tenho, né? E que eu batalhei bastante para conquistar.
que é formação em recursos humanos, né? Especialização em educação profissionalizante, que acho muito interessante, que é onde você preparar as pessoas para o mundo do trabalho. E também, né, a especialização em neurociências. Depois, além disso, tem muitos cursos diferenciados que eu acabei direcionados, que eu fiz nesse processo, nesses últimos tempos, que são cursos de comunicação, de PNL, de inteligência emocional e comportamental, mediação de conflitos, TCC, terapia ericksoniana e assim por diante. Rose, você não cansou? Às vezes a gente cansa. Mas quando o cérebro cansa, eu vou lá para a costura, relaxo o cérebro e volto para os estudos. E, principalmente, na competência que eu desenvolvi com a minha experiência profissional. São vários anos de experiência. Não estou caindo de paraquedas para falar sobre esse assunto, tá? E para encerrar, eu vou me aproximar aqui, porque eu trouxe uma frase muito interessante que eu vou ler ela, porque eu não quero errar nenhuma palavra, tá? Que ela é de um compositor nordestino, Juraildes da Cruz. Não sei se vocês já ouviram, tá? E eu quero encerrar isso falando o seguinte: eu tentei correr de mim, mas onde eu ia, eu tava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Eu pensei em correr de mim, mas aonde eu ia, eu tava. E com isso eu quero dizer que se você não se conhecer, se você não entender que você nunca vai fugir de você, a vida vai passar e você vai continuar se sentindo frustrado. Beijos, até a próxima!